Olá, tudo bom com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Dando sequência então no capítulo 12, vamos para o item das paixões. Questão 907. Visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Resposta: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz que causa o mal. Questão 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Resposta: as paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele te domina. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la e que ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Kardec faz uma consideração. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da previdência. Mas se, em lugar de dirigi-las, o homem se deixa dirigir por elas, cai em excessos e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é um mal, visto que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Ela está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna um mal quando tem por consequência um mal querer. Toda paixão se aproxima do homem, da natureza animal, distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Questão 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Resposta: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Questão 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Resposta: se ele ora a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque é sua missão. Questão 911. Não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? Resposta: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz em consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Questão 912. Qual é o meio mais eficaz de combater-se a predominância da natureza corporal? Praticar a abnegação de si mesmo. Essa foi a resposta. Praticar a abnegação de si mesmo. Vamos fazer algumas considerações? Com relação às paixões, né, que estão sendo citadas aqui, veja, ela é inerente da vontade da pessoa em determinada
em determinada coisa, determinado evento, determinada situação de sua vida, tal. Depende, é claro, do ego da pessoa. Acho que sim, acho que está realmente ligado ao ego da pessoa. Mas, por exemplo, se não são as paixões, muitas coisas não ocorreriam na nossa história, né? Principalmente no campo do qual eu né, venho, né, da questão do estudo da ciência, né? A gente pode ver na história que personagens como Isaac Newton, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Albert Einstein, né? Todos eles, e mais outros tantos, né? James Clerk Maxwell, né? Então todos esses camaradas, James Prescott Joule, né? O próprio também Charles Darwin, né? Todos esses grandes personagens da ciência, mais recentemente, por que não colocar Jacques Cousteau, né? São todos personagens que na nossa história tiveram uma paixão muito grande pelo que eles faziam, pelo que eles procuravam, pelo que eles queriam provar, serem capazes de desvendar aí na natureza, né, e mostrar, né, para a humanidade qual que era realmente a verdade. E muitos deles bateram a ponta de faca mesmo, né, como foi o Galileu, para provar para o mundo que o mundo estava enxergando as coisas erradas, que o caminho da lógica, né, da ciência, era o caminho certo a ser seguido. Então fez aquilo com uma paixão muito grande, pelo menos o que eu entendo, né, como sendo a paixão, ou seja, colocar aquilo como uma meta acima de todas as outras e provar que aquilo realmente, né, estivesse certo. Então, esses camaradas, se você for pensar assim, a paixão quer ver somente o lado material, né? Então, tudo bem. Quer ver somente que ele prove que a sua opinião, seu entendimento é que está certo. Mas se não fosse assim, muitas coisas então, acabavam né, se desenvolvendo. Então, essa paixão que está se colocando aqui é realmente colocar o coração, né, para resolver um, um desafio, né? Para resolver um desafio, colocar coragem, coração, decisão, né? Uma entrega total a um objetivo. A gente fala, a pessoa faz aquilo por paixão, né? Porque realmente se dedica àquele objetivo. Aí fala assim, mas o excesso, né, dessa paixão é que acaba fazendo o mal, né? Então você descobriu uma coisa, produziu alguma coisa por conta das suas dedicações, e depois querer tirar proveito daquilo, desmerecer os outros, né? Ou ser um grande atleta, né? Porque gosta daquilo e de repente quando começa a receber o reconhecimento de todos pelas suas habilidades, se tornar um atleta mascarado, né? E portanto se fechar no seu mundinho sem olhar, né, de uma forma como era, né, como era no momento da sua conquista, né. Também, então a gente pode fazer diversas relações, assim, comparações. A gente, segundo a literatura da espírita, a gente fica sabendo aí que alguns personagens da história tinham por uma missão fazer uma certa tinham por missão fazer um certo trabalho social, né? Por exemplo, juntar os povos da Europa, fazer com que todos parassem com a guerra, e no final acabou fazendo a coisa contrária, né? Fazendo justamente que eclodisse uma guerra muito grande. Estou falando aqui do que foi dito sobre o espírito de Adolf Hitler, né? Então, se comenta essas coisas assim, aí a gente fica verificando aí que ao exagerar nas suas paixões, a pessoa pode deixar o seu ego subir, né, em relação à sua tarefa,
seu ego está acima da tarefa e aí, portanto, fica vulnerável, né, à influência espiritual do mundo inferior. E aí a pessoa começa a decair, né, ao invés de progredir. Vem o mito do Lúcifer, né? É o mito do Lúcifer. Ter inteligência, sabedoria, tal, e no fim se entregar ao egoísmo, ao egocentrismo, e aí acabar decaindo, né? Bom, gente, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Deixa seu like, faça um comentário, compartilhe. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar e com somente alegria